Olá, Deus abençoe você e a sua família. Eu espero que esteja tudo bem com você. Está aqui, graças a Deus, está indo tudo bem. Estamos de volta para darmos continuidade a esta série edificante que são as parábolas de Jesus Cristo. É o nosso desejo, né, que todos venham a escutar e ser edificado em tudo que aqui é falado. Sabemos que são muitos vídeos, mas de alguma forma você vai achar um jeito de escutar, né? De assistir. Você vai compartilhar, né? Dá o seu like, porque é a maneira que o YouTuber vai passar adiante este vídeo, né? Para você que está chegando agora, bem-vindo, Deus te abençoe. Na playlist, aqui ao lado, acima, né? Você vai ver no canal Lourdes Araújo. Eu sou evangélica, nasci pela palavra de Deus. Eu ouvi o chamado do Senhor Jesus em 1983. E em abril de 84, eu fui batizada nas águas, decidi, né, em obediência, que foi uma das ordenanças do Senhor Jesus, o batismo e a ceia. Eu decidi, eu junto com meu esposo e meu sogro, nos batizamos nas águas, na primeira igreja batista, tá? Então, vamos dar início aqui. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. A parábola do semeador. Esta parábola é registrada, além de Mateus, também em Lucas e no Evangelho de Marcos. A semente é a palavra de Deus. As pessoas têm um novo nascimento através da palavra de Deus. Esta parábola tem a particularidade de ser explicada pelo próprio Senhor Jesus. Por isso, não existe dúvida quanto à sua interpretação. A linguagem é figurada, ocultando o sentido aos indiferentes, aqueles que não querem saber, não querem aprender, não querem crescer, não querem ser edificados, né? E ilustrando-a para aqueles que são sinceros. Os lavradores na Palestina plantavam as sementes à mão e depois aravam. Parte da semente era sempre desperdiçada. Jesus fez um contraste entre a semente produtiva e a improdutiva. Eu vou mostrar para vocês esta parábola ilustrada em uma maquete que fiz há 5 anos. Eu falei devagar, numa linguagem de fácil entendimento, caso alguma criança viesse assistir. Vamos ouvir a parábola do semeador. Jesus, ele é o mestre dos mestres, aleluia. Como era de costume, Jesus estava sempre ensinando. E ele contou a parábola do semeador para a multidão. Ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava aquela parábola. Quando Jesus Cristo ele termina de falar a parábola,
os discípulos se chegam a ele e pedem uma explicação, né? E Jesus Cristo respondeu a eles: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas. Quem são esses vós que ouvem a revelação? Certamente são aqueles que o buscam e o temem, os que querem fazer a vontade do Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus Cristo disse ao Pai, orando ao Pai, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, por que por parábolas? Para revelar verdades aos que estão com o coração disposto a ouvir e, ao mesmo tempo, a ocultar estas mesmas verdades àquele cujo coração não está preparado, para que eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, nem entendam. O Senhor aqui, ele cita o profeta Isaías, capítulo 6. O profeta, ele foi mandado declarar uma cegueira sobre a nação, sobre aquela geração pecaminosa do seu tempo, em 725 a.C., né? Assim o Senhor adverte a geração má do seu tempo, que devido à dureza dos seus corações, Deus lhes haveria de cegar os olhos. Os olhos aqui é a visão espiritual, né? E Jesus Cristo fala para aqueles discípulos: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Os mistérios do reino dos céus. O que são esses mistérios? É revelar fatos sobre o governo de Deus que eram antes segredos, mas agora são revelados por Jesus Cristo, né? Que é exatamente o mistério revelado foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não lançou suas pérolas aos porcos. Para entendermos melhor acerca de quem são, não lanceis vossas pérolas aos porcos, né? Vejamos em Provérbios aqui. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. O evangelista, o pastor, o missionário, o pai e a mãe, quando anuncia a palavra de Deus, espera ver os frutos, né? O caráter de Cristo, naqueles que ouviram a palavra. E Jesus começou a ensinar aos seus discípulos. A semente que foi semeada é a palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e coloca outras coisas, tirando-lhes do coração a palavra. Então, o diabo está representado pelas aves, rouba a semente e coloca dúvidas, desânimos, incredulidade, para que não venha a acontecer que a pessoa creia e seja salvo. A semente que caiu nas pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas na hora da provação se desviam. E assim, por causa da censura, quando vem assim a provação, né, quando eles passam por uma provação, é a censura dos amigos, dos parentes, né? Aí eles desistem da fé. Eles não estão enraizados na palavra. A semente que caiu entre os espinhos
são aquelas pessoas que ouviram a palavra e, indo seu caminho, são sufocados com os cuidados desta vida, em busca de riquezas, nas farras, os vícios, muito trabalho, e não buscam mais se alimentar da palavra. Então a mente fica ocupada com outras coisas, com outros assuntos. Eles não vêm dar fruto com perfeição. A semente que caiu em solo fértil são aqueles que ouvem a palavra com o coração reto e bom. Então eles retêm a palavra e vão dar frutos com perseverança. Vem a chuva, vem o sol, o semeador novamente agou a semente. Exatamente, são as pessoas que procuram se alimentar da palavra de Deus diariamente, oram, buscam o Senhor em oração, louvam o Senhor e têm o desejo de falar para outras pessoas aquilo que se alimentou, aquilo que ouviu, aquilo que Deus fez na sua vida, né? Eles vão estudar a palavra, eles leem a palavra, têm interesse em ouvir. Então, estes têm crescimento, porque eles são bem cultivados. O resultado é dar sempre fruto. Ficou verde, com o sol, a chuva, o vento, e foi brotando a semente e a plantinha foi crescendo, o caule, os galhos, as folhas, as flores e o fruto. Até chegar o dia da colheita. Olha como o agricultor ficou feliz, satisfeito. Olha quanto fruto ele está colhendo. Frutos de alegria, frutos de arrependimento, né? Frutos de bondade, frutos de perseverança. Está enraizado na rocha. Então, vem a chuva, vem a tempestade, mas ele permanece firme, porque a nossa rocha é Cristo, o nosso alicerce é Cristo. Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Satanás opõe-se à palavra. Ele vem e tira a palavra do coração dos que ouvem, para que não suceda que crendo sejam salvos. A pessoa não obtém a salvação sem experimentar a regeneração pelo Espírito Santo. Se permanece na igreja, não manifesta uma total entrega a Cristo, nem faz a separação do mundanismo. É a conversão pela metade. É o resultado de uma igreja que se apressa ao tratar com a pessoa sobre o Evangelho, não lhe explicando devidamente o que é seguir a Cristo e o que isso requer da pessoa. O novo convertido, ele precisa ser discipulado. A igreja, ao deixar de lidar com a opressão demoníaca na pessoa, ele aceita Jesus, mas ele está doente. Ele precisa ser tratado, receber oração, ser ouvido tanto pelo pastor, quanto por uma pessoa de confiança da igreja, né? Quanto por um profissional da área de saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. O indivíduo crê em Cristo somente com o seu intelecto, a sua inteligência, a sua sabedoria, né? E não de todo o seu coração. Olha, vejam só.
Depois da pregação que Pedro fez às pessoas, elas compungiram-se. O que é compungiram-se? Ficaram cheias de arrependimento, tomados por um excessivo sentimento de sensibilidade em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, é esta pergunta que a pessoa deve fazer quando ela aceita Jesus. E Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Paulo também, falando aos coríntios, escreveu: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, o nosso corpo, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Aleluia! Então, quem acredita somente em seu intelecto e não de coração, é porque existe o quê? A ausência de verdadeiro arrependimento ou abandono do pecado. Como consequência, a pessoa sente desejo de aceitar Cristo como Salvador, mas não como tê-lo como Senhor, né? Quer agir, quer fazer, fazendo a sua própria vontade. Porque a pessoa quer basear a sua fé mais na persuasão da palavra humana e não na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! E ainda em Coríntios, Paulo disse: a minha linguagem, a linguagem que Paulo estava falando, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Sermos adultos no entendimento. 3 verdades podem ser aprendidas aqui nesta parábola. Primeiro, a conversão e a frutificação espiritual dependem de como a pessoa se porta ante a palavra de Deus. Segundo, haverá diferentes reações ante o evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não entenderão. Esta foi a semente que caiu à beira do caminho. Uns recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz, é de pouca duração, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza, é a semente que caiu em lugares pedregosos. Outros são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela fica na ansiedade do ter e não do ser. Aleluia! Esta é a semente que caiu entre os espinhos. Outros ouvem a palavra e a entendem e perseverarão, frutificarão em diferentes proporções. Esses são os que foram semeados em boa terra. Aleluia! 3. Os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, Senhor, em tua presença, encerrando, meu Pai, mais uma parábola, a parábola do semeador. Nos foi anunciada pelo teu Filho amado. Aleluia! Para aqueles que têm os ouvidos voltados para aprender, para ouvir, para guardar e para pôr em prática, em obediência, a tua palavra, Pai. Senhor, estamos aqui na tua presença. O mundo cerca o teu povo, cerca nossos filhos, cerca nossos netos, cerca nossos amigos com pressões
e tentações de todos os lados. Ajuda-os, Pai, a estabelecerem limites corretos. Dá-lhes discernimento e bom juízo para fazerem escolhas sábias. Dá-lhes amor cada dia mais pela tua palavra, para que tenham crescimento harmonioso em todos os sentidos, a fim de que eles venham a dizer como falou teu filho Jó, ao dizer: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Cada um tem a sua experiência pessoal contigo, meu Pai. Guarda-os das tentações, guarda-nos, Senhor. Protege-nos dos predadores, físicos e mentais. Aleluia. Conduze-nos, Senhor, nos caminhos da justiça e da tua luz. Eu creio que eles estarão seguros em tuas mãos, como nós também. Muito obrigado, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês. Até a próxima parábola, que será a do trigo e do joio. Tchau.